Olá, chegou a hora de você ficar ainda mais informado. Confira os destaques desta edição. 160 mil pessoas vivem em situação de trabalho escravo aqui no Brasil. Saques do PIS/PASEP já estão refletindo na economia brasileira. Escola de Taubaté ensina as crianças de uma forma bem diferente a eliminarem focos do mosquito Aedes aegypti. E a Sabesp divulga nota sobre a situação do tratamento de esgoto em cidades da nossa região. E veja também. Essa eu pago para ver. Tem gente que diz que quer ficar com um sorriso igual o Laíses Valverde. Eu estou aqui com dois profissionais especialistas na área, o Márcio Carreira e a Juliana Rusa, e eles dizem que é possível. Será? Essas e outras notícias você acompanha no seu Repórter Setorial. Olá, seja muito bem-vindo. Este é o Repórter Setorial, na TV digital e também na web. A Organização Mundial da Saúde estima que 100 milhões de pessoas são infectadas anualmente com a dengue e 20 mil morrem por causa do vírus. Para tentar conscientizar a população sobre a importância de eliminar os focos do mosquito transmissor, o Aedes aegypti, a Prefeitura de Taubaté está realizando algumas ações em escolas públicas da cidade. Esse mosquito tão pequeno é responsável por transmitir vários tipos de vírus diferentes, como a dengue, a chikungunya, o zika e a febre amarela. O Aedes aegypti é menor que os mosquitos comuns e são as fêmeas que necessitam de sangue para o amadurecimento dos ovos. Eles são postos milímetros acima da água acumulada, principalmente em recipientes artificiais. Quando chove, o nível da água sobe, entra em contato com os ovos, que se desenvolvem em menos de 30 minutos. Por isso, quanto mais chuva, mais mosquitos e, consequentemente, aumentam as chances de pessoas infectadas com algum dos vírus que ele transmite. Olha, tanto para dengue quanto para zika, para chikungunya, os sintomas em comum são dores pelo corpo, febre alta e mal-estar. Razão pela qual a gente sempre recomenda que no aparecimento desses sintomas procure um médico imediatamente para que a gente possa fazer o diagnóstico e tomar as medidas cabíveis aí com relação não só ao tratamento, mas também ao entorno da residência da pessoa, evitando o aumento da proliferação dessas doenças no meio ambiente urbano. De janeiro até agora foram confirmados em Taubaté 60 casos de dengue e 5 de chikungunya. No mesmo período do ano passado, 3.285 pessoas foram infectadas com a dengue, 6 com chikungunya e 3 com o zika. Para tentar combater o Aedes aegypti, em Taubaté acontece a campanha Primavera Sem Dengue, que tem como objetivo envolver toda a população em ações de prevenção para evitar os focos do mosquito. Nesta creche da cidade, as professoras prepararam uma encenação para ensinar às crianças os cuidados que devem ter dentro de casa para não deixar água acumulada. Olha, a importância é você fazer com que a criança cresça sabendo do seu papel como agente de mudança no cenário dessas doenças, na proliferação, na multiplicação dessas doenças. Então ela vai crescendo, sabendo como evitar essas doenças, sabendo que ela tem um papel importante aí. Outro objetivo desse tipo de ação nas escolas é fazer dos alunos agentes modificadores, transmitindo para os pais tudo o que aprendem. Tanto que tem um caso de um aluno, por exemplo, que o pai chegou a ligar na escola super preocupado, quis saber como era o trabalho, porque o aluno levava sempre para casa e ele tinha muito medo, tanto que quando eles bebiam água do filtro, se sobrasse um restinho que fosse da água no copo, ele já queria descartar, então ele tinha muito medo de ser picado, adoecer e até morrer, porque a gente fala que existe, a dengue é perigosa, existe a possibilidade, porque apesar de um bichinho tão pequeno, o mal que ele causa pode ser muito grande, não só para a criança, mas para a família e toda a população. Então, a nossa ideia de torná-los esses mini agentes é para que eles levem a nossa mensagem adiante e nos ajude a combatê-lo. Os cuidados dentro de casa para combater o mosquito Aedes aegypti, como limpar os entulhos para não deixar acumular água, por exemplo, também ajudam a combater outro animal perigoso,
o escorpião. No ano passado, a Prefeitura de Taubaté registrou mais de 400 reclamações e 160 pessoas foram picadas na cidade. Uma criança de 1 ano morreu por causa da ferroada. E esse animal se alimenta principalmente de moscas, grilos e baratas. Para encontrar o alimento, eles costumam se alojar em terrenos baldios e em locais onde há mato, lixo e entulho. Porque a partir do momento que você começa a limpeza dos recipientes que podem acumular água, você estende isso para outros recipientes, para outros objetos que podem servir de abrigo para rato, para barata, para escorpião, para outros tipos de animais sinantrópicos que podem aí trazer algum dano à saúde da pessoa. Diferentemente de outros direitos sociais, não existe um mecanismo formal que garanta trabalho ao cidadão brasileiro. Enquanto isso, o desemprego só aumenta. Apenas no primeiro trimestre deste ano, o IBGE registrou que o desemprego atingiu mais de 13 milhões de pessoas. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é clara. Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Mas será que este direito tem sido respeitado? A gente sabe que a situação que o brasileiro vive hoje em dia, apesar dele ter direito de ter um emprego, não é isso que na prática acontece, né? Já estava difícil, hoje em dia está mais. Você sai para entregar currículo, você que estuda para ter uma profissão e geralmente não é reconhecido, os lugares não reconhecem, muitos lugares que quer pegar paga pouco. Com certeza ninguém tem acesso a nada, não só ao trabalho, quanto também à moradia, né? Já que é previsto na Constituição também, além do seu trabalho, a sua moradia. Inclusive, o que o governo atual vem fazendo só cada vez mais precariza o trabalho e coloca o salário lá embaixo. Além de estar escrito na Declaração Universal dos Direitos Humanos, o direito ao trabalho também está legislado na Constituição Federal e em leis ordinárias. Todo cidadão, até em respeito à sua dignidade, ele tem que ter um direito ao trabalho. E aqui no Brasil, o direito ao trabalho é um direito fundamental social. Na prática, tanto o direito ao trabalho quanto o direito à renda são violados quando as pessoas são submetidas ao desemprego, ou mesmo quando, apesar de possuírem um trabalho, recebem salários injustos, sem férias e sem descanso, ou ainda quando precisam exercer esse trabalho em condições inadequadas, prejudicando a própria saúde. Dados do IBGE revelam que no primeiro trimestre deste ano, o desemprego atingiu 14 milhões e 200 mil pessoas. O índice é o mais alto desde que o Instituto começou a publicar a pesquisa. No Brasil, os governos que se sucedem, eu não estou me referindo ao governo atual, nem a nenhum especificamente, mas eu não vejo em várias outras pessoas, eu estou com aqueles que não enxergam uma política, uma prioridade da ação estatal visando o aumento de empregos para o cidadão brasileiro. Além disso, 25% dos jovens entre 18 e 32 anos estão desempregados. Destes, 57% estão sem emprego há mais de 1 ano e 60% são contra a reforma trabalhista. Os dados preocupam porque os jovens brasileiros vão iniciar a vida profissional submetidos a uma reforma que gera insatisfação em mais da metade deles. O assunto é tão polêmico que juristas prevêem não aplicar a reforma trabalhista como foi aprovada. Não é que o juiz não vai cumprir a lei. Eu, quando passei no concurso, eu jurei respeitar a Constituição. Eu quero respeitar a Constituição. E para respeitar a Constituição, uma lei tem que ser ditada de acordo com o que se espera do processo todo legislativo. E uma lei, para ser aplicada, ela tem que ser interpretada. Diferentemente de alguns outros direitos, não existe um mecanismo formal que garanta trabalho ao cidadão. O que existem são algumas medidas com tempo de duração previamente determinados, como seguro-desemprego, auxílio-transporte, isenção de taxas para retirada de documentos e sindicatos, que auxiliam na recolocação do sindicalizado no mercado de trabalho. Todos têm o direito de buscar a sua felicidade. Então, todos têm o direito de procurar um trabalho e tentar um trabalho. E a preocupação do Estado deve ser aquela que eu falei, de direcionar as suas políticas, né, o seu atuar, o seu olhar, né, para políticas que propiciem um aumento de empregos. A Federação do Comércio de Bens e Serviços, a FEComércio, apontou que o saque dos mais de 15 bilhões de reais do PIS/PASEP
vai contribuir para a recuperação econômica. Segundo a entidade, os saques representam cerca de 1% do faturamento do varejo brasileiro. E apesar de ser uma proporção pequena, muitos beneficiados vão pagar dívidas ou investir em compras de fim de ano. Mais de 7 milhões de pessoas vão ser beneficiadas com os valores que foram liberados do Programa de Integração Social e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. E para a economia, o bom disso é que a medida não gera impacto fiscal nem desequilíbrios de qualquer natureza. A FEComércio acredita que, assim como aconteceu com a liberação do saque das contas inativas do FGTS, os recursos de PIS/PASEP vão ser injetados, sobretudo, no comércio varejista brasileiro. E, desta forma, vai haver a injeção de cerca de 1% do faturamento do setor. A proporção parece pequena, mas a FEComércio explica que, uma vez que uma parcela específica da população tem direito ao saque, isso pode gerar impactos positivos para as empresas, com foco em idosos e aposentados. Além do consumo direto no varejo, na análise da FEComércio, parte dos benefícios vai direcionar esses recursos também para a quitação de dívidas ou para limpar o nome, o que vai aliviar o orçamento familiar. Vale ressaltar também que a liberação desses recursos antecede datas importantes para o comércio, como a Black Friday e o Natal. A Política Nacional de Alfabetização vai aperfeiçoar a aprendizagem no país. A partir do próximo ano, assistentes de alfabetização vão trabalhar em conjunto com os professores em sala de aula. Aproximadamente 4,5 milhões de alunos devem ser beneficiados em todo o país. Vamos agora ao comentário de hoje. Amigos, o governo tem uma tendência a recuar com relação à reforma da Previdência, um recuo da batalha para não perder a guerra, porque o tempo é curto para que a reforma da Previdência seja aprovada. Daí porque o presidente Temer está até acelerando a alta e a volta ao trabalho, se predispõe a trabalhar no feriado, porque naquela história de admitir ou não admitir a investigação contra ele, a margem de votos que ficou é muito pequena para uma aprovação de uma reforma constitucional. Daí porque também o presidente está com essa pressa. Dizem que nesse recuo, que o governo nega que vai haver, teríamos aí a possibilidade de acabar com algumas coisas que são mais agressivas ao trabalhador, mas mesmo assim, especialistas estão dizendo que o trabalhador vai continuar perdendo muito com essa modificação. Vamos ver se vai dar tempo de, antes do recesso parlamentar, serem aprovadas as tais mudanças. No próximo bloco, você vai ver como os produtores rurais da região podem ter acesso aos programas de créditos do governo. O intervalo é rápido, voltamos já.